Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vamos estudar nessa oportunidade o final do capítulo 3, que trata da volta à vida espiritual. E nós vamos abordar as 3 últimas perguntas desse capítulo. A pergunta 163 é assim: a alma tem consciência de si mesma imediatamente diante ou depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Ao 64, Kardec pergunta: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? O espírito responde: não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Ao 65, pergunta Kardec: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Aí o Espírito responde: influência muito grande. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Depois Kardec faz um comentário resumindo todo o capítulo. E nós não vamos nem nos deter nele, porque a Lídia, a Bruna, o Sérgio, a Lucimar, que estudaram as perguntas anteriores, o fizeram com muita propriedade, está muito bem esclarecido, né? Todo o restante do capítulo. Mas vamos à pergunta 162. Na pergunta 162, que é a foco do nosso estudo aqui no dia de hoje, 163, aliás, é se o espírito ele não toma consciência, Kardec, o espírito fala, de si mesmo imediatamente após deixar o corpo. Porque há todo um procedimento para que esse afastamento do espírito, né, deixando os laços que ligam o corpo, se dê. Né? Nós vamos ver isso mais adiante. A 64, a perturbação não é igual para todos, diz o espírito. Isso vai variar, depende do grau de consciência de cada um. Uma consciência pura, né? Ou seja, aquele sujeito que passou a vida praticando bem, com pensamentos elevados, independente da sua religião, independente da sua linha filosófica, perfeito? Independente se ele era espírita ou não, ele fala que na pergunta ao 65, o conhecimento ajuda, mas o mais importante é que ele tenha a consciência pura. A Mônica, no seu estudo, levantou muito bem isso, né? É a necessidade que nós façamos um esforço para nos conhecer e para nos melhorar dia a dia. E a gente lembra aqui o nosso mestre que nos falava para que a gente não olhasse para trás, a gente pegasse a charrua e fosse para frente construindo coisas boas. Porque o nosso passado, ele não é muito bom, por isso nós estamos aqui, né? Por isso nós estamos passando por certas situações pelas quais nós merecemos, né? Nós plantamos lá atrás para que isso acontecesse. Bom, então, essa consciência pura é aquele sujeito que combateu seu orgulho, a sua vaidade, né? Que foi humilde, né? Foi misericordioso. Isso vai facilitar bastante o seu desligamento do corpo. Bom, a gente compara esse desligamento como se o sujeito fosse para uma prova de motorista. Se ele nunca leu nada da teoria de dirigir, se ele nunca pegou um carro para dirigir,
né? Ele nunca se interessou por isso. Ele chega lá, ele toma um susto com as exigências que são feitas, né? E com aquela situação nova que ele está. Agora, se o sujeito já se interessa, se o sujeito já pega os manuais para ler, já mais ou menos sabe as perguntas que vão ser feitas, né? Porque ele estudou bastante, né? E principalmente se ele praticou, ele chega lá e aquilo ali vai ser um, um ato burocrático, entre aspas, né? Vamos falar assim. Vai ser fácil para ele, né? Uma comparação grosseira que a gente está fazendo de chegar ao nosso momento do desligamento. Agora, importante, diferente da prova de motorista, lá nesse desligamento, nós teremos auxiliares, nós teremos técnicos treinados para que nós possamos desligar, porque Deus, nesse momento, também está presente através desses benfeitores. E todos são assistidos neste momento para fazer essa saída do corpo. Alguns mais ligados a esse corpo relutam para sair, têm maiores perturbações e muitas vezes, nós vimos aqui no comentário de Kardec, o Sérgio falou que demora às vezes anos para ele sair de perto daquele corpo que ele deixou. Kardec fala que depende, então, essa perturbação é variável, depende das características de cada indivíduo, que a gente já comentou, e do tipo de morte, né? Que a Lucimar comentou. Depende, se for um suicídio, um suplício, um acidente, um acidente vascular, né? Com rompimento, com derramamento de sangue e tal, de vasos, o sujeito fica espantado, né? Ele morre subitamente e ele não acredita que morreu porque ele está vendo, ele está pensando, ele está ouvindo, né? Ele está vendo o seu corpo, que é um corpo perispiritual, que se formou depois que ele rompeu os laços. Então ele se acredita vivo ainda, não é? E isso acontece com a grande maioria, né? Nós vamos ver aqui o Emmanuel falando isso. A grande maioria passa por isso, né? E essa grande maioria, então, ela só toma conhecimento que o corpo perispiritual quando alguém fala, toca o seu corpo, vê se é sólido. Não é sólido como aquele que você deixou ali. Você está em outra dimensão. Aí que ela começa a se reconhecer como uma pessoa que desencarnou, né? Isso, a gente já viu, vai variar de pessoa para pessoa. Ora, nós resolvemos colocar aqui também um tema bem atual, que é o tema da cremação. O que o Espiritismo fala acerca da cremação? Será que o espírito vai aceitar bem essa coisa de queimar o seu corpo? Será que ele vai estar num estado de perturbação? Né? Então, o Emmanuel fala a mesma coisa, isso varia de espírito para espírito. O espírito que se solta com facilidade, aquilo ali é um detalhe para ele. Ser sepultado ou ser cremado, para ele é um detalhe porque ele já se emancipou. Né? Mas ele fala assim, para a vasta maioria, Emmanuel fala isso no livro Caminhos de Volta, Psicografia do Chico. Embora a lenta desencarnação seja progressiva, né, os laços da vida material vão se desprendendo, né, é necessário que seja um período assim de 50 a 72 horas para que se tenha esse desprendimento. Porque certas pessoas que não se desapegam com facilidade vão demorar a fazer esse rompimento, a equipe vai demorar para fazer esse desprendimento, para ocorrer esse desprendimento. Então ele aconselha que seja dado um tempo, né, até que haja a cremação, porque depois disso, ele fala assim, o sepultamento, a cremação nada mais é
para a alma do que uma desagregar lenta ou rapidamente o seu corpo, né? Porque ele já está emancipado. Bom, vamos dar alguns exemplos aqui de desprendimento. Primeiro vamos analisar 2 desprendimentos fáceis, daquele tipo consciência pura, né? Que Kardec está falando aqui. O primeiro é Caibá-Chútil. Em 1938, estudamos aí a biografia dele o ano passado. Ele faleceu aos 16h15. E o pessoal estava velando ele na redação do jornal Clarim, que ficava em cima de uma farmácia. Muito bem. Esse velório, né, estava acontecendo, e por volta de 20 horas, lá pela noite, um médium chamado Urbano Assis Xavier, né, teve a oportunidade, então, de entrar em contato com o espírito de Caibá-Chútil. Veja, ele faleceu às 16h15, às 8 horas ele estava dando uma comunicação. Então ele pediu para chamar o pessoal que estava lá em cima, no velório, algumas pessoas que ele queria falar, né? Chama o Campelo, o Zé, a Capita, o Zélio, o Dias, chama lá, que eu quero falar com eles. Aí eles chegaram, né? Então ele fala assim: a misericórdia divina é tão grande que me deu o privilégio de abraçar você nesse momento de partida para a verdadeira vida. Aí ele fala umas comunicações pessoais para cada um daqueles ali, né? E eu não podia partir sem comunicar isso a vocês, né? Que eu estou muito alegre, tenho muitos amigos aqui, minha volta. Aí ele fala assim: só tem um detalhe, vocês podem ficar zangados comigo, mas eu preciso falar-lhe o que sinto. Ainda há pouco vocês conversavam lá na redação, lá no velório, sobre erguer um túmulo para mim. Nada disso, o espírita não precisa de túmulo. Quero uma coisa simples, uma lápide apenas. Se vocês quiserem escrever algo, escrevam nela: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Essa foi a comunicação de Caibá-Chútil. A outra, que nós apresentamos como um desprendimento fácil, é de Herculano Pires. Herculano Pires foi um escritor espírita e não espírita também, um grande jornalista do Diário Associados de São Paulo, que equivaleria hoje à Folha de São Paulo, né? Ele era o diretor de redação e bem colocado, morava em Moema e tal, uma casa grande. Ele trabalhava, ele escreveu 80 livros, né? Ele trabalhava numa sala em cima da garagem. A garagem ele emprestou para um centro espírita fazer reuniões. E ele estava trabalhando quando passou mal. Quando ele passou mal, a família levou ele para o hospital, né? E lá ele já chegou, foi um AVC, ele já chegou sem vida. Mas acontece que na reunião mediúnica que se dava na garagem dele, ninguém sabia que ele havia falecido. Então o que aconteceu? Ele deu uma mensagem dirigida à sua esposa Virgínia, né? Família querida, vivendo contigo dias felizes e amenos. Na experiência do lar prossegue a vida. Coragem e otimismo. Não quero pompas nem velas. Não é confusão, é uma nova sensação de viver. Senti que já não estou mais no corpo. E vai assim numa mensagem consoladora para sua esposa. Aliás, depois desse estudo de hoje, eu vou colocar uma projeção, né, um estudo feito pela filha dele, falando sobre ele, que é interessante a gente entrar em contato com a vida deste espírita que se desprendeu com tanta facilidade. E a gente, através dela, conhece um pouco da história de Herculano Pires. Ele, na realidade, não teve facilidade de se desprender porque era intelectual, porque era jornalista, mas a vida dele é pontuada por pontos muito positivos, né? Por muita dedicação à caridade. Bom,
Quando a gente abre o livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos a descrição da atividade da equipe da Casa Transitória, que é ligada ao nosso lar, mas não é um posto mais próximo da Terra, que as equipes saem para fazer o desligamento, né? Então, num dado momento, o Jerônimo, que é o assistente, chefe da equipe, que vai fazer alguns desligamentos que nós vamos falar aqui, ele fala assim: existem 3 regiões orgânicas que recebem energia para o desligamento. O centro vegetativo, ele é a sede das manifestações fisiológicas, fica na região do ventre. O centro emocional, que é a sede dos sentimentos e dos desejos, que fica na região do tórax. E o centro mental, sede da alma, situada no cérebro. Esse é o ponto, é a ligação última a ser feita, não é? Segundo ele fala aqui. E nós vamos ver alguns casos de desligamentos. O primeiro caso que a gente vai ver, que ele descreve lá no livro, é o caso do Dimas. Então, o Jerônimo está à frente da equipe, tem um padre na equipe chamado Hipólito, tem a enfermeira Luciana e tem o médico estagiário, chamado o quê? André Luiz. Né? Então ele estava lá na equipe também colaborando. E aí, a meta era fazer o desligamento desse espírito do seu corpo. Então o que acontece? Eles têm que fazer, inclusive, uma espécie que ele chama de rede fluídica em volta do leito para absorver as emanações negativas. Dimas estava tendo uma certa resistência para se libertar, né? Aí ele procede esse desligamento e no momento da prece ele fala assim: eu gostaria que a minha mãe estivesse aqui. E a mãe dele é trazida e ele fala assim: nós vamos voltar amanhã que hoje não dá para fazer o desligamento. Ela vai ficar com ele e no dia seguinte eles voltaram, fizeram o último desligamento e ele acompanhou o sepultamento. Isso já não aconteceu no outro caso, nós só vamos falar mais nesse, separamos alguns, nós vamos falar no caso da Adelaide, que era uma professora dedicada. Essa professora amparava os órfãos na instituição espírita cristã, né? Mas o empecilho dela eram os amigos. Os amigos tinham um pensamento de retenção dela ao corpo. Então eles tiveram que neutralizar essas emanações de pensamento, né? Para então fazer o desligamento perispirítico. Ela nem assistiu o seu sepultamento, né? Ela, na realidade, se desprendeu e foi levada logo para a casa transitória sem assistir o seu sepultamento. Nós temos aqui um caso também do Cavalcante, que sofreu um processo de eutanásia, e ele fala que isso é como se fosse um choque elétrico no seu perispírito, como se também acontece com os suicidas, quando põem fim à existência, né? Então o Cavalcante também sofreu e foi uma libertação também com muita perturbação. Nós estamos trazendo esses exemplos aqui para ficar bem claro que nós somos assistidos, né? Neste momento. Nós temos assistência do plano espiritual nesse momento. Nesse momento também há uma espécie de, logo depois do desligamento, uma espécie de videotape, onde nós passamos rapidamente os principais lances da nossa existência. E André Luiz, no livro, fala: isso é obrigatório para todos os espíritos. Então, isso vai acontecer conosco, né? Bom, para encerrar, nós queremos ir até Alta de Souza, em Parnaso de Adentúmulo. Foi uma pessoa que viveu aqui na Terra
e foi muito abnegada, muito misericordiosa, e é um espírito de iluminação. Então ela fala dessa hora extrema, né, que ela passou, e ela diz assim no seu poema: hora extrema, quando exalei meus últimos alentos, nesse mundo de mágoas e de dores, senti meu ser fugindo aos amargores dos meus dias tristonhos e violentos. A tortura dos últimos momentos era o fim dos meus sonhos promissores, do meu viver sem luz, sem paz, sem flores, que se extinguia em atos sofrimentos. Senti, porém, minha alma sofredora mergulhada nas brisas de uma aurora, sem as sombras da dor e da agonia. Então parti, serena e jubilosa, em demanda a estrada esplendorosa que nos conduz às plagas da harmonia. Então, vamos confiar em Deus. O nosso momento chegará, como Sócrates disse: todos estão condenados à morte, não sou só eu, né? Ele fez um preparo para a morte, né? Ele sabia o que ia acontecer com ele na medida em que ele é um espírito bem evoluído. Na realidade, tenhamos a convicção que nós não estamos desamparados em momento nenhum, né? Enquanto tivermos fé, enquanto nós acreditarmos que Deus está ao nosso lado, nós sempre teremos amparo. Mesmo aqueles sépticos, mesmo aqueles mais resistentes à ideia de Deus, eles também são amparados da mesma maneira, né? Neste momento. E a perturbação depende também de cada um e da trajetória de cada um. Vamos fazer com que a nossa trajetória seja boa para que o nosso desligamento também se dê de uma forma tranquila. Vamos orar e agradecer esses momentos de estudo, mais uma vez virtual, da nossa Casa de Conselheiro. Senhor Jesus, obrigado pelo apoio, obrigado pela sustentação que nos oferece, não só nos nossos estudos, mas também nas nossas ações do dia a dia. Obrigado, Senhor, por tudo que estamos recebendo neste momento de bênçãos, e gostaríamos, Senhor, de pedir para que elas também atingissem os irmãos do plano espiritual tão necessitados quanto nós, que acompanham as nossas leituras. Gostaríamos também que os irmãos que estão envoltos à passagem para o plano espiritual ou ao sofrimento através da moléstia que nos acometem, possam receber de alguma maneira o teu auxílio e a tua proteção. Obrigado, Senhor Jesus, pela presença dos amigos da espiritualidade, que igualmente nos sustentam, e que nós possamos nos despedir na tua paz, em nome de Conselheiro, em teu nome e, acima de tudo, em nome de Deus. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite para todos.